Do programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da Rede Gubef, lá de Nova Iguaçu, pessoal da TVJ de São Tomé das Letras, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, você que é ouvinte simplesmente da YouTube, que me conhece pela página Chico Penteado do Facebook, ou pelo Google+, ou pelo Twitter. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui falando com você, dando uma opinião sobre ufologia, né? Eu não sou o dono da verdade, eu apenas falo um pouco que eu sei, né? Percebo que existe uma desinformação muito grande em torno da ufologia, um desconhecimento muito grande, assim, surpreendente até, às vezes perguntas assim, que eu falo assim, meu Deus, as pessoas ainda me perguntam isso. E ao mesmo tempo existem outros que sabem muita coisa e outros que não sabem absolutamente nada. E a questão da barreira linguística do Brasil, pouca gente fala inglês, né? Isso também faz com que seja necessário, eu acho, né, que se torna necessário eu fazer o meu programa Diálogo Cósmico e divulgar certas coisas, né? E até mesmo em casos brasileiros, que a gente acha assim, encerrados, já conversados, né? Já descritos, já falados e já feitos, já acontecidos, acabam surgindo novidades, porque não existe assim nada que ajude o ufólogo ou as pessoas interessadas em ufologia a pesquisar. Então, assim, eu mesmo sou surpreso muitas vezes sou surpreendido muitas vezes com novidades. Quando eu penso que eu já sabia tudo sobre o assunto, né? Seja o Varginha, seja o Roswell, seja o que for, né? Recentemente, aí no mês de novembro, né, ali, mas eu estive no congresso no COUBEF lá de Nova Iguaçu, né, organizado pelo Wagner Vital, pelo pessoal lá de Nova Iguaçu, né, patrocinado por pessoal local e tudo, né. Eles fizeram um congresso de muito bom nível, num hotel muito elegante, num centro empresarial muito elegante, não era hotel, era um centro empresarial, no prédio de escritórios, e tinha um sala de convenções, e eles chamaram vários convidados de alto nível, estava lá a Gilda Moura, estava lá o Eustáquio, estava lá o Marcelo, estava lá o Padre Virgílio, né? Acho que não esqueci ninguém. E estava esse senhor Vitor Peret, né? Vitório, Vitoroi, Vitório, como Vittorio De Sica, né, nome italiano, Peret, P-E-R-E-T. E o Vittorio Peret, ele foi uma pessoa que me impressionou muito. Não que os outros estavam todos de ótimo nível, conversei bastante com a Gilda, com o Eustáquio, tudo mais, o pastor, todo mundo estava muito interessante. Mas, assim, o Vittorio Peret foi uma coisa que eu achei assim, curiosa, porque eu nunca imaginei que eu ia conhecer pessoas do círculo de amizades, ou de, entendeu, que pessoas que conviveram com o Coronel Irangê, aquele do caso de Colares, né, aquele famoso caso do chupa-chupa, as naves cilíndricas que tinham dois seres lá dentro, de umas naves cilíndricas que andavam meio em pé, pareciam umas latas de óleo com um visor, e que chupavam o sangue das pessoas, né? Esse é um caso de ufologia extremamente agressivo, e aí ficou um mistério na ufologia. Os militares mandaram o coronel Irangê lá investigar, e o coronel investigou coisas fantásticas, das quais a gente não tem a menor ideia do que eles realmente viram lá, né? Exceto as pessoas que presenciaram. E então, assim, só conversando com uma pessoa como o seu Vitório Peré, que a gente pode ter ideia, imaginar, né, o que eles viram ali. Porque, assim, a gente não... É claro que eles falam assim, tinha disco voadores, eu sei, né, mas, assim, até que ponto, né? Então, como o coronel Irangê faleceu, estava o irmão dele também, que é, inclusive, fisicamente parecido com ele, eu fiquei muito surpreso. E foi muito interessante conversar com esses senhores, né? Pessoas assim que para mim são mitos, né? Assim, é como se você, entendeu, conversasse com alguém que viu Roswell,
entendeu? Roswell, Varginha, Colares são os maiores casos de ufologia, alguns maiores casos de ufologia, Betty Barney Hill, né? São assim os monstros sagrados da ufologia, né? E aí, em conversas com o Sr. Vitor Peré, ele me passou algumas informações, eu perguntei para o Sr. Vitor Peré algumas coisas, né? E ele me mandou inbox, muito gentilmente, permitiu que eu repassasse para vocês, né? Então eu vou ter a honra máxima de passar o que o Sr. Vitor Peré me explicou, né? Porque na verdade, eu cheguei depois da palestra dele, né? Ainda não assisti a palestra na íntegra, só escutei as perguntas que ele respondeu depois, né? No final, depois da minha palestra, teve um perguntas e respostas, um debatezinho. Então, o Sr. Sr. Vitório Peré, ele me fala algumas coisas interessantes sobre a Operação Prato, algumas considerações sobre Colares, né? Bom, eu vou ler na íntegra e vou comentando mais ou menos à luz do pouco que eu sei sobre Colares. Eu não acompanhei, né? Isso aí é uma coisa que foi mais estudada pela revista UFO e tal. Chico, o papo é longo, vamos por partes. O fenômeno das luzes e do chupa-chupa teve início sobre o espaço aéreo do Ceará nos primeiros meses de 75. Quer dizer, a gente conhece o Colares, né? Então se associa normalmente o fenômeno de Colares ao Pará, a ilha de Colares que fica no Pará. Inclusive eu conheço um rapaz que mora perto de Colares e me convidou até, falou assim, olha, se você quiser ficar na minha casa, tal, eu moro perto de Colares. Aí eu achei muito gentil, tal, até hoje nunca fui, porque viajar para o Nordeste ou para o Norte não é barato, né? Mas, pelo menos de São Paulo. Mas, evidentemente que é curioso que eu nunca associei o chupa-chupa ao Ceará. Aí tem uma história dos pescadores que faleceram, os barcos, o chupa-chupa chupou. O chupa-chupa era um raio que saía de uma nave, e esse raio tinha uma função de uma agulha. Ele fazia uma punção dolorosa, uma sensação de fisgamento de anzol, geralmente no peito de uma pessoa, no caso de uma mulher, mais especificamente na mama, né? E tirava sangue das pessoas. A gente nunca sabe por que até hoje, não sabe assim, categoricamente, né? Por que ele fazia isso, mas fazia isso. Inclusive levava algumas pessoas a óbito, né? Algumas pessoas morreram dessa forma. Estudando minuciosamente o modus operandi, o primeiro foram esses barqueiros, esse barco que foi atacado por uma nave, um cara na rede, foi sugado pelo chupa-chupa lá no Ceará, lá em 75, quer dizer, foi antes, né? Inclusive, se eu estiver errado, eu vou enviar esse vídeo para o Sr. Vitório Peré e ele me corrige, a gente coloca depois comentários embaixo, né? Alguns civis que colaboraram com a Operação Prato, estudando o modo operandi dos corpos luminosos, os militares e alguns civis que colaboraram com a Operação Prato admitiram a possibilidade de existir pelo menos 3 grupos alienígenas interagindo no litoral norte e nordeste. Quer dizer, é aquela coisa que eu já falei, né, que o Kaká, meu amigo contatado, falou, o mineiro, né, o Kaká, é um Kaká aí, que eu não vou dizer quem é, porque senão pode comprometê-lo, mas que ele fala da questão da jurisdição extraterrestre. Os extraterrestres dividem a Terra, aí é um comentário meu, não é um comentário do seu Vitório, que eles dividem a Terra em regiões. Então existe uma região, existe um grupo de... Se você vai, por exemplo, para Atibaia, você vai encontrar um tipo de... praticamente 1 ou 2 tipos de ET. Você fizer uma vigília ufológica em Peruíbe, você vai encontrar 1, 2 tipos de ET. Você vai encontrar 2, 3 tipos de ET só em São Tomé das Letras. Por quê? Existe uma base, aquela base tem uma predominância de uma espécie XY. Não aparece qualquer ET aleatoriamente em qualquer lugar. Entendeu? Isso é uma coisa muito curiosa. Então existe um padrão de comportamento nordestino do UFO, é uma coisa engraçada isso, né? Como se o UFO tivesse, como se o ET fosse nordestino. Não é que o ET é nordestino. A base que ele está é situada no Nordeste, é situado no Ceará, é situado no Norte, lá no Pará. Então o ET que está ali tem um X comportamento. E o ET que está em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, tem outro Y comportamento. Então,
Por exemplo, você fala, o ET do Norte teve esse ET do Norte e Nordeste, tem essa característica dessa agressividade, né? Chupar o sangue das pessoas, tirar o sangue das pessoas com agulha. Você fala, poxa, mas por que no Nordeste eles não gostam da região? Não, não é isso. É que é uma base que tem essa... o ET que está ali tem essa missão, tem essa característica e escolhe, né, determinadas pessoas para serem determinadas pessoas daquela região para serem estudadas. E eles estudam de uma certa forma, estão um certo modus operandi. As luzes que primeiro surgiram no litoral nordeste se mantinham a grande distância das cidades, municípios povoados, e não provocavam medo. Ou seja, o normal, né? O normal de um extraterrestre é ficar ali na sua, né? Não causar medo nenhum a ninguém, entendeu? Então, por exemplo, é o que acontece lá em São Pedro, entendeu? Tem, assim, contatos de quarto grau, mas, assim, de uma forma geral, as naves passam, vão para cá, vão para lá. As pessoas até se acostumam, né? Existem tantas cidades mineiras e baianas e tal, que tem tanto UFO que as pessoas, assim, até banaliza, né? Passa essas luzes aí toda hora, né? A permanência por lá foi curta. Logo migraram aos estados do Piauí e Maranhão. Quer dizer, quando eles saíram do Ceará para começou a ir mais ao norte. Quer dizer, Ceará, Piauí, Maranhão já indo, né? Quer dizer, está indo lá para a ponta do Nordeste, já indo para o Norte. A partir de então, realizar as primeiras incursões de aproximação em pequenos povoados e assustavam moradores em voos rasantes. Quer dizer, voo rasante não é uma coisa característica de extraterrestre, normalmente, né? O extraterrestre geralmente tem uma posição discreta, voa alto. Por exemplo, eu já vi UFO até em São Paulo, mas lá no alto as pessoas nem percebem. Quem não estiver olhando para cima, nem como ele não faz barulho, e se você estiver conversando, ele passa. Como eu já falei uma vez que eu estava na avenida, conto no meu livro, né? Que eu estava na Avenida Indianópolis, e duas prostitutas estavam perto de mim, eu estava num ponto de ônibus, elas estavam conversando de homens, não sei o que, não sei o que, estava passando um tremendo disco voador atrás do prédio, eu estava sentado no ponto do ônibus presenciando aquilo, e elas continuaram falando aquelas coisas delas, de clientes, de homens, e disso, daquilo, ignorando, né, a coisa doidíssima. Eu tenho certeza que se elas tivessem percebido, elas iam parar de falar aquilo. Mas elas não pararam, porque elas não estavam nem sentindo, elas não estavam nem aí para mim e não estavam nem aí para o UFO. Né? É muito curioso, esse comportamento humano é muito engraçado. Então, essa descrição do UFO, as pessoas falam assim, eu nunca vi UFO, nunca vi disco voador, nunca vi nada. Eu falo assim, bom, com que frequência você olha o céu noturno, com que frequência você vai a áreas propícias, você vai a áreas rurais onde você ficou mais à vontade, né? Geralmente a resposta é nunca, né? Eu falo assim, bom, então você nunca viu porque também você nunca se esforçou, né? Depois, a partir de então, realizar as primeiras incursões. Contudo, foram registradas 2 mortes e queimaduras em outros 2 pescadores, ocupantes de um barco... ocupantes de um barco ancorado na ilha de Caranguejos, no município de Cajapó, 30 quilômetros de São Luís. Aqueles caras que eu falei no começo não foi no Ceará, tá? Quer dizer, no Ceará começou pacificamente. Foi já em São Luís do Maranhão. Então, errata, já estou corrigindo no próprio vídeo. Foi em São Luís do Maranhão que aconteceu as primeiras 2 mortes associadas ao fenômeno chupa-chupa. Né? Cajapió, 30 quilômetros de São Luís. Né? E tinha um barco ancorado na ilha de Caranguejos, né? O caso Caranguejos, né? Município de Cajapió, ilha de Caranguejos, a 30 quilômetros de São Luís. Eu lembro da história que eles estavam à noite dormindo e a nave, os barqueiros às vezes ficavam, os pescadores às vezes ficavam nos barcos descansando e de repente o ET vai lá e tira sangue, joga uns raios que causam queimaduras, entendeu? E eventualmente levam 2 homens a óbito, né? Morte mesmo. De acordo com a perícia médica e policial, ambos os casos foram associados a raios durante uma tempestade. Quer dizer, a explicação cética, se uma pessoa morre queimada no mar,
você só pode dizer que ela foi atingida por um raio, né? E no barco é possível o barco ser atingido por um raio. A torre de controle do aeroporto Tirirical, em São Luís, disse não ter ocorrido chuvas na data. Quer dizer, não tinha nuvem, não tinha nada, né? O raio veio diretamente de Deus. Aquelas desculpas de cético que são mais farrapadas do que, né? Caiu do céu azul, se formou um raio miraculoso e atingiu aquele único barco que estava lá, né? Porque Deus não gostava deles. Quer dizer, é porque praticamente é isso, né? Praticamente seria quase milagroso um raio cair no céu azul e atacar aqueles dois senhores lá, né? Então a gente, então assim, simplesmente admitir que foi um UFO, que foi um fenômeno desconhecido, é tão difícil para esses caras céticos que eles preferem dizer que foi um raio, mesmo que não tenha tido chuva nenhuma ou que o céu tivesse azul, o céu tivesse estrelado naquela noite, né? É muito engraçado. Bom, em seguida, em 1976, os objetos luminosos migraram em direção à divisa do Maranhão com o Pará, e lá o pequeno distrito de Viseu, a morte de um morador foi associada a um corpo luminoso do céu. Todavia, o laudo médico indicou morte por infarto, provocada por intensa emoção. Conheço um caso, não me lembro em que cidade foi, que um senhor estava participando de uma vigília ufológica, estava indo pela primeira vez, não avisou que era cardíaco, infartou e morreu durante a vigília ufológica. Porque o susto da vigília ufológica, de ver um UFO de perto, é muito grande, né? Então, por exemplo, para quem não está habituado, né, pode matar sim, pode matar de susto, principalmente se for uma coisa muito abrupta e pela primeira vez, né? Então o cara acabou morrendo do coração, esse senhor morreu. Não vou dizer que ele foi assassinado pelo OVNI. No caso dos barqueiros, a gente pode até supor, não sei se os barqueiros apontaram a arma para a nave, que é um grande erro, nunca faça isso. Ou esse detalhe eu não sei, se eles estavam pacíficos e foram atacados estando deitados numa boa, ou se eles estavam tentando atingir o OVNI, que o OVNI revida mesmo, não faça isso. Se no caso desse senhor ele não foi, vamos dizer, assassinado, ele não foi morto pela nave, ele morreu de susto, porque as pessoas se assustam demais de ver um ET ou de ver uma nave perto delas, né? Mas foi a partir de 77 que o fluxo de objetos luminosos aumentou em toda a região do Salgado paraense, atingindo principalmente os municípios de Augusto Correia, Bragança, Santo Antônio de Umbituba, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, Vigia do Nazaré, Colares, entre outros, Souré, Salvaterra, Bahia do Sol e quase todo o arquipélago do Marajó, 3.700 ilhas, que tem a ilha do Marajó, né? Tem até aquela arte toda geométrica dos índios, a gente chama de arte marajoara, né? Mas não é isso. A Ilha do Marajó é um arquipélago de ilhas, quer dizer, o Pará é cheio de ilhazinha. Então, quando a gente fala do caso Colares, parece que foi dá a impressão para quem está em São Paulo que foi uma vilazinha atacada, mas na verdade foi toda uma região. E o foco, né, o epicentro da coisa foi a Colares, o município de Colares, mas não é só Colares, era tudo aquilo. Lá, toda aquela região estava cheia de UFO, né? Aí foi quando o bicho sugador, aqui nós falamos do Superé, foi quando os bichos sugador, o aparelho e finalmente chupa-chupa levaram medo, provocaram pânico e terror aos moradores, principalmente ribeirinhos. Aí o bicho pegou, né? Por exemplo, aí é o famoso caso Colares, aí que o senhor Orangê é mandado para lá. Esse comportamento indicava claramente que o grupo que atuou no Ceará era um, no Piauí, no Maranhão era outro e no Pará um terceiro. Quer dizer, a agressividade do terceiro era diferente do Ceará. No Ceará, vamos dizer, no Ceará e no Piauí, especialmente no caso do Ceará, que eles falaram que eles eram pacíficos de boa, se assemelha à casuística paulista aqui mineira, assim, geralmente não acontece nada. Mas existe no Nordeste uma certa agressividade que a gente não consegue entender. Por que o seu Barroso foi morto lá em Quixadá, né? Porque tem um tipo de ET meio bravo ali, entendeu? Naquela região de Nordeste e Norte. Não ficou muito claro até hoje. Esse é o grande X da questão. Isso é assunto de muitos debates, né?
Mesmo diante das loucas manobras, comportamentos bizarros dos corpos luminosos das pessoas feridas, os militares, principalmente o capitão Irangê Holanda, com 2 L's, tá? E o sargento Flávio, jamais acreditaram em agressão. Quer dizer, eles entenderam que talvez, por exemplo, fosse se eu entendi bem o que o coronel Irangê entendia, é que era uma pesquisa científica e que causava algumas mortes, né? Por exemplo, no ato de sugar o sangue, no ato da aproximação da nave, algumas pessoas vinham a óbito, mas não era uma intenção de extermínio ou de zoar com aquelas pessoas, né? Segundo eles, não eram ataques, segundo eles, o Irangê e o seu Flávio, o sargento Flávio, não eram ataques premeditados, mas sim um estudo que estariam realizando. Quer dizer, é lógico que, por exemplo, que quando você faz estudos em animais, né, e o humano terrestre é, né, vamos dizer, um animal, você acaba matando alguns animais, acaba errando nas dosagens, acaba, né, tem aquela coisa de grupo de controle e o grupo que, por exemplo, você dá um veneno para um cachorro e depois pega outro e não dá nada, que aí o outro que não tem nada é grupo de controle e o outro é o animal testado, né? Tanto que existem associações que se opõem à vivissecção, ao estudo de animais, porque você acaba tendo que, para fazer pesquisas científicas, você acaba inevitavelmente, ou quase que inevitavelmente, matando algum animal, algum elemento daquela espécie, né? Os militares, sempre acompanhados pela equipe médica, desenvolveram teorias que mais se adequavam era que os visitantes estavam monitorando, através de um avançado veículo aéreo tipo laboratório, a memória genética das populações autóctones. Tirava sangue, né, para produzir uma vacina, né? Você poderia dizer que foi para produzir uma vacina. Essa foi, acho que foi o Laércio Fonseca colocou essa possibilidade de produzir uma vacina para uma doença local que tinha ali. Uso do plasma sanguíneo para fazer exames médicos, uso do plasma sanguíneo para eles mesmos, né? Nós nunca vamos saber para que eles precisavam de sangue humano, e não era numa quantidade não tão pequena, não chegava a ser assim de secar a pessoa, mas dava para dar uma enfraquecida, né? O chupa-chupa laboratório, quer dizer, a nave clássica que fazia essa retirada de sangue, tinha a forma específica de um cilindro, com mais ou menos 1,5 m de largura por 2,5 de altura. Seria semelhante a um tambor com um grande para-brisa. Na lateral havia um tubo emissor, por onde era lançado o feixe luminoso que, segundo os vítimas, sugava o sangue. Os médicos da equipe não acreditavam nisso e desenvolveram várias teorias. Não adianta o ser humano querer desenvolver uma teoria falando assim, mas você não consegue tirar sangue com luz, né? Não, na nossa ciência não sei se tem é a força mecânica da agulha que penetra a pele e tira o sangue. Mas para eles têm luz sólida, então a luz sólida pode furar alguém, a luz sólida pode servir como um projétil, uma bala furar alguém, entrar para um lado e sair pelo outro, e pode também servir para fazer uma punção. Eles têm controle sobre a luz, solidificaram a luz. Então isso é uma coisa da ciência ET que o ser humano não entende. Não adianta você falar assim, isso não existe. Isso não existe na nossa ciência e na nossa física atuais. Uma delas era que eles não sugavam grandes quantidades de sangue. Seria suficiente para uma análise. Quer dizer, eles tirariam o que seria uma ampola de sangue. Havia outras características. Algumas vítimas diziam que o feixe de luz era sólido. E quando era atingida, eram jogadas no chão. Ou seja, é a famosa luz sólida. E ela tinha a força de dar um tum em você. Como se fosse uma porrada. A pessoa era jogada no chão. Aí ele jogava no chão. Portanto, aquela luz tinha peso, né? Tinha peso físico. E tinha uma forte dor na pele como uma fisgada de anzol. Quer dizer, funcionava como se fosse uma fisgada. E aí saía o sangue. Então, apoiados nos relatos das vítimas, os médicos e militares acreditavam que no momento da fisgada, 2 ou 3 tipos de chips eram implantados, né? Eu não sei porque que os médicos chegaram a essa conclusão. Por isso vemos as fotos de 2 ou 3 orifícios na pele atingidos, né? Aí, se vocês me permitem discordar, eu acredito que talvez fossem 2 ou 3 orifícios para a retirada do sangue.
porque eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito medo de vacina, e tinha uma pistola para meningite, eu tinha muito medo daquela pistola, fazia pss, entendeu? E aquela pistola deixava vários furinhos, né? Um chuveirinho, que era aquilo ali, era muito rápido e dava uma penetrada superficial na pele, não ia lá no fundo da carne, mas ali ia e tirava e injetava a substância em vários furinhos rasos, né? Por que seria uma chipagem? Por que eu não acho que é uma chipagem? Eu estou falando com o Sr. Vitor Pereira diretamente. Porque a chipagem leva mais tempo, a chipagem é um procedimento cirúrgico, entendeu? A chipagem envolve o ET entrar no quarto da pessoa, classicamente na visitação noturna, exige abrir a pele, introduzir, né? É uma microcirurgia, é semelhante à seria o contrário da retirada de um nódulo, né? Quem tem quisto sebáceo e retira, e tem faz o cortinho e enfia, e retira. No caso, seria fazer o cortinho e enfia, né? Bom, não sei, né? Só colocando o que eu acho que não é, que era só para sugar o sangue mesmo, sugava de 3 pontos diferentes para tirar uma quantidade mais máxima em pouco tempo, né? Por isso vemos nas fotos 2 ou 3 orifícios na pele dos atingidos. Os chips teriam as seguintes possibilidades: chips metaloides e instalação subcutânea para monitorar as atividades rotineiras dos indivíduos, né? Chip é, primordialmente, sempre, né? Seja aqui ET colocar um localizador, semelhante ao que o humano faz com os golfinhos no mar, com os animais silvestres. O localizador é um GPS. Chip orgânico instalado no corpo do indivíduo, ramificava no sistema nervoso central, com o objetivo de observar nossas atividades cerebrais, incluindo emocional. O chip, ele desenvolve uma capa orgânica, isso aí é de praxe, isso o Dr. Roger Leir, o Darrell Sims, tá? Todos eles já explicaram que é comum haver um encapsulamento orgânico de pele humana em volta do chip, em vez de ter a rejeição, pelo contrário, existe um encapsulamento. E o encapsulamento acontece em animais, por exemplo, quando uma mosca berne morre dentro de um verme de mosca berne morre, uma larva morre dentro de um cachorro, e às vezes aquilo ali apodrece, mas a pele inflama, forma uma cápsula, forma uma pelezinha, encapsula dentro do corpo do cachorro, né? E tudo bem, né? Aí o berne morto fica ali alojado como se fosse um cisto, um tumorzinho, entendeu? Quer dizer, o mesmo acontece com o chip metálico, ele não permanece. O nosso, se a gente colocasse o nosso chip humano aí, que fala que os americanos vão colocar, fica grosseiramente debaixo da pele ali, uma coisa metálica, parecendo um chip de celular debaixo da pele. O deles não, o deles vai se fundindo com o corpo, né? Para acompanhar o corpo emocional, também, para acompanhar o corpo emocional, também a gente sabe que a tecnologia do chip também serve para fazer modificações comportamentais e modificações também, às vezes de saúde. Às vezes ele contém uma espécie de substância química que é liberada, como se fosse uma pílula subcutânea, para curar uma doença, para modificar algum hormônio, alguma coisa, e aquilo é liberado dentro do chip. O chip pode ter um medicamento também. Essa é outra função aventada em quem estuda chips. O chip mineral, instalado para acompanhar diversas funções do nosso organismo. Bom, o chip metálico é mineral, mas acho que ele está se referindo, no caso, a chips cerâmicos. Também existe essa história de que foram encontrados alguns chips cerâmicos, né? Qual é a diferença do metálico para o cerâmico? Eu não tenho a menor ideia. Isso tudo porque no passado longínquo deles, os extraterrestres vieram aqui no nosso planeta, em contato direto com a humanidade, ensinaram, construíram, procriaram e partiram. Então, de tempos em tempos, retornam à Terra buscando povos nativos, nos quais esteja sendo o nosso grau de evolução de mecanismos deixados por seus antepassados e descendentes. Quer dizer, na conclusão, pelo que eu entendi que o Sr. Pereira está colocando,
na conclusão do coronel Eranger e do sargento Flávio, eles estavam acompanhando um grupo mostral, né? Por exemplo, você pega um grupo de humanos amostral para ver como que eles estão reagindo, evoluindo geneticamente e tal, e a retirada do sangue seria para isso. Isso é basicamente o que os Greys fazem, né? Há milênios, por exemplo, os judeus, né, eles são frequentemente abduzidos. A gente acredita que isso tenha uma coisa a ver com o fato dos Greys acompanharem, desde o tempo de Moisés, desde o tempo do Velho Testamento, essa etnia que se manteve, né, mais ou menos coesa por 5.000 anos. Então, dá para acompanhar os judeus por 5.000 anos, saber, não se misturaram tanto, né, quanto outras etnias. Não que não tenham se misturado, todo mundo se mistura, mas eles, por características culturais, se misturaram um pouco menos, né. Aí ele fala assim, Chico, né, encerrando a conversa, não sei se fiz entender, mas o caso especulativo faz sentido. Os militares não acreditavam em patentes casos de agressão, né? Não eram ataques deliberados. Aí eu respondi para ele, para minha opinião, o comportamento dos extraterrestres é difícil de qualificar segundo os nossos parâmetros. Quer dizer, agressão não é, né? Quer dizer, eu coloco assim, por outro lado, as agressões não foram intencionais, mas pode haver por parte deles um desinteresse em evitá-las, como se estivesse tratando com uma praga de formiga ou barata. O elemento desprezo pelo ser humano não pode ser desconsiderado. Então eu coloco que, muitas vezes, não que eles tenham intenção de matar, mas também eles não se preocupam. Aí eu coloquei para o senhor Vitor Peré uma coisa que eu percebo em São Vitório Peré, uma coisa que eu percebo nos casos que me vêm, né? Sem dúvida o propósito foi científico e não bélico. Aliás, nunca houve contato extraterrestre, nunca houve ataque extraterrestre direto em tempos modernos. Quer dizer, nunca o UFO atacou cidades abertamente. Por outro lado, eles podem matar sem remorso, entendeu? Assim, atacados, eles estão liberados para matar. Eles realmente revidam. Não pensem vocês que eles dão a outra face, não é assim. ET não é bobinho. Por exemplo, muitas vezes falam assim, ET é contra a agressão, contra a violência, não sei o quê. Contra a violência iniciada por eles, talvez. Mas, uma vez que você se torne violento, eles se sentem no direito de contra-atacar. Caseiros, pescadores... Aí eu coloco outra coisa. Outra coisa que percebo, eu, Chico, é que eles parecem entender a hierarquia social humana, sendo mais agressivos ou letais com pessoas de baixa classe social que fariam pouca diferença. Isso parece ser um padrão. Caseiros, pescadores, gente da roça e nascida em regiões mais pobres, costuma ser tratado de modo diferenciado para pior. Igualmente, os ETs são mais agressivos no Nordeste que no Sudeste, por questões do tipo de regionalidade. O que eu percebo bastante é que onde existe muita roça e existem pessoas que têm pouca documentação, não tem cartão de crédito, não tem nada, não tem muito registro, o ET fica mais à vontade. Se ele percebe que quando o ET tem uma intenção de usar uma pessoa como cobaia, ele vai em áreas rurais onde as pessoas, áreas pouco povoadas por seres humanos, onde o sumiço de alguém seria menos percebido, ou seria mais explicável, né? Então parece que o que eu coloquei para o seu Vitório é que existe um reconhecimento deles da hierarquia, do que eles entendem ser uma hierarquia de importância, ou seja, que uma pessoa urbana é mais fácil de ser notada se ela desaparecer, morrer e tal. E uma pessoa de caseiro de roça pode parecer que foi fulminada por um raio, um envenenamento, um acidente, uma picada de cobra. Então eles ficam mais à vontade. Da mesma forma como eles ficam mais à vontade para aparecer na área rural. Então, por exemplo, como no Nordeste tem áreas sertanejas grandes, áreas desertas grandes, ilhas, vilarejos pequenos, às vezes pouco visitados, distantes das cidades maiores da região, então eles ficam, meio que faz a festa ali, entendeu? Isso é uma coisa que eu acredito ser real, tá? Eu realmente percebo essa tendência
tá? A um certo descaso com pessoas que sejam assim muito simples e não tenham muito como se defender, né? É uma impressão que eu tenho, baseado... Porque a gente sempre vê história, morreu o caseiro, morreu não sei o quê. Nunca morreu o milionário, ou morreu o executivo, ou advogado, não sei o que na estrada. É sempre o caseiro, é sempre o cortador de cana, é sempre a mulher viúva que morava não sei o que, a velhinha que morava em Santa Isabel, numa roça. Então é sempre nesse padrão de que pessoas mais simples acabam sendo mais fáceis de pegar, né? Ficam mais expostas ali. Tá bom? Bom, senhor Vitório Perê, eu agradeço demais. Vou enviar o vídeo ao senhor, o senhor pode colocar suas críticas. Vai ser lançado como está. Quando você fala alguma bobagem, a gente coloca na parte de baixo do vídeo, tá? Para os comentários, os nossos ouvintes comentarem. Caso queiram entrar em contato com o senhor, eu vou lhes encaminhar. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.